Convido você a vir estudar trigonometria comigo na resolução dessa questão, onde foi dado um triângulo de vértices ABC, indicado aí 3 ângulos internos nele a partir de uma seviana saindo de B. Está pedindo para calcularmos a medida do ângulo θ. Sugiro que você pause e tente resolver, depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão tanto quanto interessante, né? E não é tão trivial. Também não é coisa do outro mundo, não, né? Mas vamos lá, como é que a gente resolve essa questão? Bom, a gente vai pensar da seguinte maneira aqui, ó. Se eu tenho esse ângulo A medindo 2θ e esse ângulo C medindo θ, né? Eu posso pensar assim, ó. Esse ângulo todinho B, né? Ele teria que ser 180 menos 3θ. Mas como ele foi dividido ao meio, não me interessa ele todo. Eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Então, se eu pego só essa parte, aí eu posso considerar apenas o triângulo da esquerda, né? Porque aí eu tenho 2θ e 3θ. E como é que eu acho esse daqui? Ora, ele vai ser 180 menos 5θ, não é verdade? Observe, ó, aquele ângulo lá de cima, mais 2θ mais 3θ, a soma precisa dar 180, porque são ângulos internos de um triângulo. E esse 5θ pode ser subtraído dos dois lados, e aí eu obtenho que, na verdade, lá, ó, mede 180 menos 5θ. Ok? Então, essa é a primeira consideração a ser feita. Eu estou individualizando os triângulos, né? Estou individualizando eles. Vamos individualizar esse da direita. Bem, eu posso pensar o seguinte aqui, ó. Quando eu olho para esse triângulo da direita, ó, o que está me saltando aos olhos aqui, ó? Eu estou com esse ângulo, que é 3θ, mas ele é externo a esse triângulo. Pelo teorema do ângulo externo, cada ângulo externo a um triângulo, ele é igual à soma dos não adjacentes. Então ele tem que ser igual à soma desse cara com esse cara. A soma desses dois tem que dar 3θ pelo teorema do ângulo externo. Mas aqui embaixo já está θ. Para que a soma de 3θs, quem tem que ser aqui? 2θ. E aí θ, mas 2θ dá o 3θ. Percebeu? Então esse ângulo aqui, ó, mede 2θs. Ok? 2θ com θ dá 3θs. Pelo teorema do ângulo externo. Percebeu? Bom, individualizei os triângulos. Agora vamos chamar o seguinte aqui, ó. Eu posso chamar esse pedacinho aqui, ó. Eu sei que ele tem o mesmo tamanho desse, né? Porque foi indicado na figura. Que esse cara aqui era mediano. Então eu posso chamá-lo de, sei lá, vamos chamar de qualquer letra que a gente quiser. M, a de M. Tudo bem? Já que é mediana, o M. E esse comum aqui, ó, eu vou chamá-lo de N. Ok? Esse lado comum, N. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse triângulo aqui, né? E nesse, eu posso aplicar a lei do seno em ambos, né? Vou aplicar primeiro nesse, tanto faz. Então, se eu chamar aqui A, B, C, vamos chamar esse vértice aqui de D, esse ponto D. Então, no triângulo, né? A, vou aplicar naquele lá primeiro, B, C, D. Se eu aplico a lei dos senos nele, o que eu tenho? Eu tenho que o seno desse ângulo θ está para N, ou vice-versa, né? Então eu posso colocar assim, vamos colocar o lado primeiro, mas eu poderia pôr o ângulo sem problema, o seno do ângulo. Então eu sei que N está para o seno do lado oposto, assim como M, que é a outra medida, está para o seno do ângulo oposto. Tudo bem? Tudo bem. Se eu aplico, né? Vamos só, talvez para a gente não precisar escrever aqui, ó. Lei dos senos, né? Vou colocar aqui para a gente não ficar escrevendo muito. Então, estou aplicando a lei dos senos no triângulo, esse que eu acabei de mostrar, né? BCD. E vamos aplicar nesse da esquerda também aqui, para a gente economizar o ABD. Né? Por isso que eu disse que tanto faz a ordem de ser começar daqui para lá. Nesse daqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse lado está para o seno do ângulo oposto, seno de 2θs, não é verdade? Assim como esse lado N está para o seno do ângulo oposto, que é o seno de 180 menos 5θs. Ok? Bom, essa relação, essas duas relações, eu posso isolar o M sobre N, igualar, ou eu posso simplesmente dividir uma pela outra, é mais rápido, né? Se a gente divide uma pela outra, ó, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda do que está antes do igual. Né? Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, se eu conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, eu vou ficar com seno de 2θs sobre o seno de θ. Ok? Porque esse N com esse N, quando inverter e multiplicar, vai cancelar. Da mesma forma, do outro lado, se eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, eu vou ficar com seno de 180 menos 5θs e embaixo seno de 2θs. Ok? Porque aí o M, quando eu inverter a segunda, vai cancelar. Então, quando eu faço essa expressão dividido por essa expressão, por essa igualdade, eu obtenho essa terceira igualdade, que junta todo mundo. Ok? Bem, aqui eu posso escrever assim, ó. Seno de 2θs. Quem é o seno de 2θs? Vamos relembrar? A gente sabe que o seno de 2θs é o seno de θ mais θ, e quando eu aplico, né, a relação do arco soma, eu vou obter duas vezes o seno θ com a seno θ. Tudo bem? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, quando você desenvolve juntos dois termos, vão dar duas parcelas iguais, você obtém essa daqui.
Então, a gente já viu isso daí, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes o seno θ cosseno θ, e aqui embaixo eu tenho o seno de θ, não é? E do outro lado eu estou com seno de 180 menos 5θ, a gente também já viu isso, né? Ó. Se eu estou aí no segundo quadrante, né, com aquele arco todinho ali, ó, indo até aqui o ângulo central, 180 seria isso aqui tudo, 180. 5 tetas, se eu colocar aqui como sendo esse cara aqui, ó, né, colocar aqui. A gente sabe que esse cara aqui, ó, por projeção, ele tem o mesmo tamanho desse cara aqui do outro lado. Então o seno dele, na verdade, né, o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. A gente sabe que o seno mantém o mesmo sinal aqui do segundo para o primeiro quadrante. Tudo bem? Muito bem. Poderia chamar esse cara aqui, ó, do ângulo alfa, o ângulo de 180 menos alfa, que é ele, é o próprio desse cara aqui embaixo, que é o alfa. Então isso aqui eu posso escrever, nesse caso, né, seno de 5 tetas. Veja que tudo que a gente usou até agora, isso e isso, a gente já estudou, né? E aqui eu tenho o seno de 2 tetas. Ok? Eu vou cancelar esse seno teta e vou ficar com 2 seno de 2, não multiplicar cruzado, né? 2 seno de 2 teta vezes o cosseno de teta, ok? Esse cara vezes esse, tá lá, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu gosto sempre de pôr o seno primeiro, coisa de toque, né? Tem quem tem toque. Mas tanto faz ali, ordem dos fatores. E aqui, ó, como ficou 1, vai ficar só o seno de 5 tetas mesmo. Aqui, ó, seno de 5 tetas, tudo bem? Aqui, esse aqui é o arco, né? Pra gente não ter dúvidas. Bem, agora eu tô com uma situação aí um tanto quanto inusitada, né? Tanto quanto inusitada. Eu tô aqui com um produto de seno por cosseno, né? Além disso, eu sei que eu tô aqui com um seno muito grande, né? Seno de 5 tetas. O que eu posso fazer? Vamos fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Tem que usar uma relação aí, ó, que acho que a gente não usou ainda no curso. Vamos usar pela primeira vez. Ó. O que eu sei? Eu sei que quando eu tenho o seno de A mais B, não é? Isso é, minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Não é verdade? E eu sei que quando eu tenho o sinal de menos, né, fica a mesma relação com o sinal do meio trocado. Menos seno B cosseno A. Não é verdade? De igual modo, eu tenho, quando eu escrevo o cosseno, né? Vamos escrever aqui. O cosseno de A mais B, aí é cossa, cossa, seta, seta. Então é cosseno A. Cosseno B, menos, só que cosseno é desobediente, né? Ó. Menos seno A, seno B. E quando ele está negativo, a gente só troca o sinal do meio lá, né? Ele está negativo. Como ele é desobediente, ele fica positivo. E aqui mantém seno A, seno B. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte. Né? Eu vou usar o seguinte artifício, ó. Se eu chamar A mais B de X, ó, vou colocar aqui, ó. Se A mais B eu chamar de X e A menos B eu chamar de Y, ok? Eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Primeiro, eu posso reescrever assim, ó. Quem é A mais B mais A menos B? Se eu somo as duas. Bom, isso vai dar, professor, X mais Y. Perfeito. Né? Essa mais essa, tá aqui. Do outro lado do igual, X mais Y. Só que quando eu faço essa soma, o B cancela. Então eu tenho aqui 2A igual a X mais Y, e eu posso simplificar por 2, me dando o A como sendo X mais Y sobre 2. Tudo bem? Posso até escrever isso aqui na frente, né? Ó. Isso aqui, quando eu cancelo, vai me dar um A igual a X mais Y sobre 2. Para a gente economizar espaço aqui. Assimétrico. Se eu faço, em vez da soma, eu faço a diferença, A mais menos B menos A menos B. Agora o que vai acontecer? Agora o A vai cancelar, não é? O A vai cancelar. Esse menos B com esse menos vai ficar positivo e aqui vai ficar 2B. Né? E aqui, em vez de ser X mais Y, ficou quem? Ficou X menos Y. Ora, quando eu simplificar esse 2B, o que aqui vai ficar B? Mais B, 2B. Quando eu simplificar por 2, eu vou ter que o B é X menos Y sobre 2. Tudo bem? Agora vem o pulo do gato. Ó. O que acontece se eu somo essas duas expressões aqui? Né? Se eu somo isso aqui, eu vou ter seno de A mais B mais seno de A menos B, é a mesma coisa de eu colocar o quê? Seno de X mais seno de Y, porque A mais B vale X e A menos B vale Y. E do outro lado, quando eu somar, o que vai acontecer? Ora, quando você somar, professor, isso aqui vai cancelar. Você vai ficar com 2 vezes o seno de A, mas quem é o... Tá, vamos colocar 2 vezes o seno de A cosseno de B. Né? Já podia substituir. Se eu fizer a mesma situação aqui, ó, né, aqui eu somei as duas, se eu somo essas duas, olha o que vai acontecer aqui, ó, de interessante. Eu somei, né? Vamos colocar aqui embaixo. Né? Vou colocar aqui embaixo, acho que é melhor.
colocar aqui embaixo. Tá, vamos colocar aqui mesmo, pra gente economizar espaço, porque eu não queria apagar, né? Tá, vou fazer e depois eu apago, não tem problema, eu reescrevo só o que me interessa. Então aqui tá tranquilo, né? Eu somei as duas, vou somar as duas aqui em cima. Ó. Quando eu somo, o que eu tenho? Eu tenho cosseno com cosseno, só que aqui vai ser o quê? Vai ser cosseno em vez de A mais B, cosseno de X, mais cosseno em vez de A menos B, cosseno de Y. E do outro lado, quando eu somar esse cara com esse cara, vai dar duas vezes ele, né? Cosseno A, cosseno B. Isso aqui vai cancelar, na verdade, se eu somar. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, ó, vamos economizar espaço. Isso daqui, na verdade, quem é? Isso aqui é duas vezes o seno de A, mas quem é o A, professor? O A, vamos olhar lá, ó, é x mais y sobre 2. Ah, professor, saquei onde o senhor quer chegar. Vezes o cosseno de B, mas quem é B? X menos y sobre 2. Perfeito. Maravilha, hein? Maravilha. Maravilha. Isso daqui, ó, se eu somo, se eu substituo, né? Quando eu somo eu obtenho isso, se eu somo eu obtenho isso, e quando eu substituo eu tenho duas vezes o cosseno de A, mas quem é o A? X mais y sobre 2. Vezes o cosseno de B, que é o cosseno de x menos y sobre 2. Então eu obtive aí duas igualdades importantíssimas, né? Vou reescrevê-la aqui, por isso que eu falei que talvez eu fizesse embaixo. Vamos escrevê-la aqui, ó. Eu consigo transformar a soma de dois arcos, do seno de dois arcos, em quê? No produto deles, ó, duas vezes o seno de x mais y sobre 2, vezes o cosseno de x menos y sobre 2. Ok? Essa foi a primeira relação que eu consegui transformar ali, ó. A segunda relação foi essa daqui, ó. Quando eu tenho o cosseno de x mais o cosseno de y, eu também consigo transformar. Isso é duas vezes o cosseno de quem? De x mais y sobre 2, vezes o cosseno de x menos y sobre 2. Essa é a segunda relação que me interessa. Ok? Vou apagar agora isso aqui para economizar nossos espaços. Nós já passamos ela ali para baixo. Então vi que quando eu somo, eu caio aqui. E aqui, quando eu somo, eu caio aqui. Muito bom, muito bom. O que acontece agora se em vez de somar, eu subtrair? Então eu vou ficar, professor, com seno de A mais B, só que em vez de A mais B é X, menos seno de A menos B, só que em vez de A menos B é Y. E do outro lado, vamos pensar com calma, hein? Esse cara menos ele mesmo, eu vou cancelar, não é? Vou cancelar. Então esse cara vai cancelar. E aqui? Quando eu fizer esse cara positivo menos esse cara, vai ficar positivo. Então vai dar duas vezes ele com ele mesmo. Duas vezes seno B, cosseno A. Ocorre que o seno de B, quem é B? X menos Y sobre 2. E o cosseno de A, quem é A? X mais Y sobre 2. Sacou? Ah, professor, então já saquei. Temos mais uma para colocar aqui, sim, no rol da fama aqui. Ó. Mesma situação aqui, se eu subtraio, ó, o cosseno de A mais B vai ficar cosseno, só que A mais B é X, menos cosseno de A menos B, então vai ficar cosseno de Y. Do outro lado, esse cara menos ele mesmo vai cancelar. E do outro lado, aqui, né, segundo fator, segunda parcela, esse cara, né, que cancelou daquela vez anterior, esse cara negativo menos esse cara negativo vai se somar, né? Vai ficar menos 2, ok? Esse cara menos esse cara vai ficar menos 2, seno A, não é? Seno B. É, seno A, seno B, que eu ia já substituir, vamos substituir na frente aqui, ó. Então vai ficar menos 2, quem é o seno de A? É o seno de x mais y, sobre 2. Quem é o seno de B? É o seno de x menos y, sobre 2. Ok? Então tá aí, vamos colocar aqui. Quem é o seno de x menos o seno de y? Ora, é duas vezes o seno de x menos y sobre 2 vezes o cosseno de x mais y sobre 2. Veja como parece, né? Só troca o sinal, né? Se parecem. E, por outro lado, a gente tem para o cosseno o quê? Que o cosseno de x menos o cosseno de y é igual a menos 2 seno de x mais y sobre 2 vezes o seno de x menos y sobre 2. Ok? Agora tem um detalhe. Aqui ficou um negativo. Eu posso matar esse negativo? Posso. Né? Se eu mato esse negativo, o que eu faço aqui? Ó? Eu só preciso trocar a ordem. Né? Eu multiplico por menos 1 no lado de cá, então fica menos cosseno x, né? Mais cosseno y. Tudo bem? É como se eu trocasse, se eu quiser trocar a ordem aqui, ó, multipliquei por menos 1. Esse cara fica negativo, esse cara fica positivo. E mas eu tenho que fazer do outro lado também. Quando eu fizer do outro lado, esse cara fica positivo.
Sacou? Claro que dentro dos arcos eu não mexo, né? Não mexo. Pelo jeito que estava lá. Então agora eu posso até reescrever isso aqui como sendo cosseno y menos cosseno x. Cosseno y menos cosseno x. E aí fica tudo positivo, bonitinho, ó, tudo simétrico. Sacou? Então repetindo, eu multipliquei isso por menos 1, esse menos vai sumir. E esse cara inverte, né? Pronto. Bom, pessoal, com essas relações a gente consegue resolver nossa questão. Né? Vou apagar essa bagaceira aqui e deixar só aqui o rol da fama embaixo. Vamos lá. Voltando à nossa questão. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o seguinte, ó. Seno vezes o cosseno. Eu tenho isso aqui? Tenho, professor. Seno vezes o seno? Não. Seno vezes o cosseno. Opa, aqui, ó. Né? E tem ele aqui também, não é? Ó. Seno vezes o cosseno, quando eu estou somando. Vamos pegar esse da soma aqui, ó. Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, ó. Se eu disser que x mais y sobre 2, observe, ó, o que eu vou fazer aqui, ó. X mais y sobre 2. Esse mesmo x mais y sobre 2 aqui. Se eu disser que ele é 2 tetas, o que eu tenho daqui? Eu tenho daqui que x mais y são quantos tetas? São 4 tetas. Aqui o que eu tenho? Se eu disser que x menos y sobre 2 é igual a esse teta, o que eu tenho aqui, multiplicando cruzado? Que x menos y é igual a 2 tetas. Quando eu somo, eu tenho o quê? Que 2x são 6 tetas. Simplificando por 2, o x vale 3 tetas. Eu posso ir em cima ou embaixo, vamos em cima, ó, substituir. 3 tetas mais y tem que ser igual a 40. Ou 40, 4 tetas. Então o y, na verdade, vale 4 tetas menos 3 tetas. Né? Vale teta. Ok? Então eu posso escrever isso aqui como? Quem é 2 seno de 2 teta cosseno teta? Posso escrever isso como sendo, né? Em vez de escrever 2 seno da soma cosseno diferença, eu posso escrever como sendo o seno de x mais o seno de y. Só que quem é o seno de x? É o seno de 3 teta, professor. Perfeito. Mais, né? Mais o seno de y. Mas quem é o seno de y? É o seno de teta. Sacou a transformação? A gente transformou o quê? Um produto numa soma. Aqui, ó, isso que essa fórmula faz, ela transforma um produto numa soma. Isso é muito útil em matemática. Né? Isso é muito útil em matemática. A gente trabalha em matemática muito com igualdades. Em igualdades, mais e menos, multiplicação e divisão, estão o tempo todo sendo opostos entre si. Isso é muito comum. Mas transformar produto em soma e diferença em quociente, isso não é sempre que acontece. Né? A trigonometria tem esse poder, ó, de transformar o produto numa soma. Tem outras partes da matemática, tipo o logaritmo, também consegue, né? O log consegue também transformar a soma em produto, né? Quando eu estou fazendo ali na mesma base. Então é isso. Aqui também eu consigo porque eu estou somando seno com seno, ou subtraindo seno com seno. Estou somando cosseno com cosseno, subtraindo cosseno com cosseno. Aí eu consigo transformar ele em produto. Né? Bom, o que a gente tem aqui agora? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vamos deixar esse cara sozinho? Seno de teta. Se eu subtraio esse cara desse lado, ele desaparece. E aí ele vai aparecer do outro lado, né? 5 tetas e esse cara aparece subtraindo do outro lado. 3 tetas. Tudo bem? Então se eu subtraio ele, ele vai embora, fica só o seno de teta aqui antes do igual. Depois do igual ele tem que aparecer subtraindo. O que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Ok? Agora vamos pensar isso aqui, ó. Vamos pensar isso aqui. Eu estou aqui com o seno de teta igual. Ora, seno de 5 teta menos o seno de 3 teta. Olha aqui o que eu posso transformar, ó. Do mesmo jeito que eu vim de lá para cá, nesse passo aqui para cá, eu posso fazer daqui para lá também, ó. Quem é o seno da diferença? Ora, professor, é 2 vezes, então vamos colocar 2 vezes o seno x menos y sobre 2, então vai ficar o quê aqui, ó? 5 tetas menos 3 tetas sobre 2. Sacou? Vezes o cosseno. Opa, é aqui mesmo a diferença. Vezes o cosseno de quem? Da soma. 5 tetas mais 3 tetas sobre 2. Então eu estou com seno de teta igual a 2 vezes 5 menos 3 vai dar 2 sobre 2 da teta. 2 seno teta vezes 5 mais 3 dá 8. E 8 dividido por 2 dá 4. Sacou? Esse era o pulo do gato, olha aí, ó. Esse era o pulo do gato da questão. Porque agora, o que eu tenho aqui, ó? Tá multiplicando? Posso cancelar. Então, aqui fica 1, eu posso simplificar os dois lados por 2. Se eu divido 1 por 2, fica 1 meio. Se eu divido isso aqui por 2, ele vai embora. E eu fico só com o cosseno de 4 tetas. Bonita a questão. Bonita, né?
Então veja que a gente tem que ser com bastante calma, porque aqui tem muito sinal de mais e de menos trocado. Então por isso que essa aula eu tô falando um pouco mais pausado por causa disso, né? Porque são muitos sinais, então tem que falar com calma para não errar nenhum sinal, tá bom, pessoal? Pessoal, aqui acabou, né? Eu estou tratando de ângulos agudos. Da nossa tabelinha que vocês têm que saber, 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. 1, 2, 3, 2 embaixo de todo mundo, raiz, raiz. 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo, raiz, raiz. Raiz de 3 sobre 3, se dividir esse cara por 3, ou 1 sobre raiz de 3, tanto faz. Aqui se dividir por ele mesmo dá 1, e aqui dá só raiz de 3. Né? 3, 2, 1, esquecemos de pôr 2 aqui. Pronto. Qual é o arco cujo cosseno dá 1 meio? O arco cujo cosseno dá 1 meio. Ah, professor, é o arco de 60 graus. Olha aqui, ó, se não é. O arco cujo cosseno dá 1 meio é o de 60. Então, para que essa igualdade seja verdade, já que eu estou dizendo que o teto é agudo, ele é ângulo interno de um triângulo aqui, a gente está percebendo que ele é agudo aqui, ó. Então, eu tenho que 4 tetas, isso acontece até somente se, tá, cabe aqui, se 4 tetas for igual a 60 graus, tá? Para que essa igualdade se mantenha. Eu posso simplificar por 4 e finalmente eu encontrei o teto que eu estava querendo. 15 graus. Simples assim. Belíssima questão. É isso. Até a próxima.